saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo, estamos em um culto da família, Efésios capítulo 6, versículo 1, livro de Efésios, capítulo de número 6, do versículo 1 em diante. Glória a Deus. Há muitos dias esse texto vem queimando no meu coração, e haja vista que há muito tempo que a gente não ouve uma mensagem voltada mais para a família. Efésios capítulo 6, versículo de número 1, podemos ler a palavra de Deus. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Vamos agora para o versículo 10. E finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Versículo 15. E calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai que está no céu, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui esta noite para te adorar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, a palavra é tua, Senhor, o pregador que vai ministrar é teu, e esta noite de uma forma especial, usa, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu propósito esta noite, Senhor, que a tua palavra venha fazer, Senhor Jesus Cristo, aquilo que provém segundo aquilo que está reservado a cada um de nós. Senhor, é o que eu te peço, fala com a nossa alma e ela viverá para todo sempre, amém. Toma o seu assento. O meu objetivo era ler só apenas 4 versículos, mas ao subir à tribuna de Deus, Deus falara comigo para encerrar com esses outros versículos que li. Eu quero pregar a um tema subordinado hoje: pais e filhos na direção de Deus. Haja vista que esse tema é um tema meio que em nossos dias. Quando eu olho para a epístola aos Efésios, alguns eruditos, historiadores, diz que Paulo não somente redigiu essa epístola aos cristãos de Éfeso, mas ele redigiu essa epístola à Igreja Universal. Mas quando a gente vai ler e entender o propósito dessa epístola, você entende que Paulo direciona essa epístola para os irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Paulo escreve essa carta preso na sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar, que ele ficara cerca de 2 anos sobre o regime do povo romano. Os historiadores dizem que cerca de 16 mil soldados estavam na guarda pretoriana que guardava o apóstolo das missões. Quando eu olho para essa questão,
Paulo, antes de chegar a essa capital, antes de escrever essa carta, Paulo passou por alguns momentos conturbados na sua vida. Antes de Paulo chegar à sua primeira prisão na cidade de Roma, Paulo havia sido expulso, perseguido da cidade de Damasco. Paulo havia sido rejeitado em Jerusalém. Paulo havia sido esquecido na cidade de Társio. Paulo havia sido perseguido em outras regiões. Quando a gente vê em Atenas, Paulo é chamado de tagarela. Quando a gente vê em Corinto, Paulo é chamado de impostor. Quando a gente vê Paulo sendo muitas vezes chicoteado, ao ponto de ter sido levado cerca de 195 chibatadas do povo romano, e sofrer por 3 vezes sobre as varas do povo romano e o povo judeu, perdão. Quando eu olho para a vida desse apóstolo que doou a sua vida, que entregou a sua vida para o evangelho, doando-se automaticamente de uma forma inexplicável, você observa que antes que o apóstolo Paulo fosse taxado como prisioneiro de César, Paulo adotou o título como prisioneiro de Cristo Jesus. O capítulo 3, versículo 1, Paulo, antes de ser chamado como prisioneiro de César, ele faz o título de prisioneiro de Cristo. O capítulo 4, versículo 1, ele diz prisioneiro do Senhor. Já no capítulo 6 e versículo 20, ele diz que estava encarcerado em cadeia, mas era por causa do evangelho de Jesus. Mas quando eu olho para o capítulo de número 6, eu acho algo extraordinário sobre a palavra de Deus. Há muitos dias esta palavra tem falado comigo, tenho meditado, tenho visto Deus falando comigo. E para a gente ver, Paulo ele trata 3 motivos que levam os filhos a ser obedientes aos pais. Se você observar nesses 3 versículos, primeiro que a gente vai abordar, em primeiro lugar, o dever dos filhos com os pais. Efésios capítulo de número 6 e o versículo 1 ao versículo 3, observe: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Se você parar para observar, a gente que é filho, a gente leva uma cacetada a ler esse texto, né? Porque às vezes a gente transgride alguns preceitos com os nossos pais. E eu, observando e lendo a palavra de Deus, vivia meio ausente desses princípios bíblicos dentro de casa. E algumas ausências minhas em alguns lugares é cumprindo esse mandamento. É cumprindo o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. Infelizmente, nos dias que nós estamos, a escassez de cumprimento desse mandamento está muito escassa. Hoje nós vemos multiplicando-se a iniquidade, multiplicando-se a maldade, multiplicando o desrespeito aos pais dentro de casa, e tem visto muitos jovens perderem a vida sem chegar à sua velhice por quebrar esse mandamento com promessa, que não é apenas somente a obedecer, não é apenas cumprir regra dentro da sua casa, mas é honrar o teu pai assim como tu tem honrado o teu Deus, o teu Senhor, o Senhor da sua alma. Em primeiro lugar, a gente vai ver aqui 3 motivos que levam os filhos a ser obedientes aos pais. Primeiro, a natureza. Segundo, a lei. Terceiro, o evangelho. Como sendo a natureza, Efésios capítulo 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quando a gente vê, quando Deus cria a primeira família na terra, Deus dá autoridade aos pais a governarem aos seus filhos. Deus dá autoridade aos pais a ensinar os seus filhos no caminho que deve se andar. Deus ensina através da natureza que os filhos têm que submeter-se à autoridade dos seus pais, mesmo que doa, porque não é muito
fácil um filho se dobrar diante da autoridade de um pai. Não é muito fácil o filho cumprir esse mandamento com promessa. Mas se rejeitarmos esse princípio bíblico, a qual Deus ortogra a igreja do século 21, estamos quebrando a nossa aliança com Deus. Assim como Deus é o pai da igreja, assim como Deus é o pai dos cristãos, assim como Deus é o nosso pai, através da doação do seu Filho Jesus Cristo, a qual recebemos a herança de sermos filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se não honrarmos a autoridade de pai dentro de casa, através da natureza, não seremos bem-sucedidos na vida. Você pode observar que esse princípio bíblico não está somente na família cristã. Se você observar algumas outras religiões, eles trazem como prioridade o respeito aos pais dentro de casa. Se você vê o budismo, se você vê os coreanos, chineses que adoram outros deuses, o primeiro mandamento deles é que os filhos honrem o pai que está dentro da sua casa. O primeiro mandamento é que o filho obedeça ao pai a qual ele serve diariamente. Veja bem que essa catástrofe de desobediência dentro de casa tem trazido graves consequências à sociedade. Se você abrir Romanos capítulo 1, versículo de número 28, você vai perceber que aqueles que rejeitam o ensinamento do pai acaba sendo um fracasso na sociedade e trazendo grandes consequências para aqueles que estão ao seu redor. Veja bem o versículo 28. E como eles não se importam em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazer estas coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores. Versículo 30, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más e desobedientes a pais e às mães. Veja um princípio que tem sido quebrado dentro do mundo em que nós estamos vivendo. Hoje os filhos chegam-se diante do pai, não tem mais aquele respeito de dar bênção ao pai, porque diz que é cafonice, ficou para trás esse princípio. Mas eu sou criado desde pequeno, de no mínimo dar bênção para minha mãe 3 vezes, e quando ela esquece que eu dei bênção para ela, tenho que dar bênção de novo. O que é isso? É os pais abençoando o futuro dos seus filhos, é os filhos recebendo as bênçãos dos seus pais. Mas infelizmente tem muito filho que não tem essa prioridade na vida. Infelizmente tem muito pai que não ensina os filhos a tomar bênção a ele. Estão quebrando o mandamento bíblico, estão rejeitando os ensinamentos de Deus, da palavra. Todos os patriarcas da Bíblia, antes de morrer, chamavam os filhos para abençoar. Todos os patriarcas da Bíblia, antes de descer à sepultura, chamava todos os filhos dizendo: eu te abençoo, porque isso está a tua prosperidade, isso está a tua vida, isso está o teu ministério. A coisa é séria, irmão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 1 ao versículo 3. Veja o que Paulo escreve: sabendo, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, pessoosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons. Aí o versículo 4, Paulo encerra dizendo: traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Versículo 5, ele encerra ao seu filho na fé, Timóteo: tendo paciência
tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes eu te digo, afasta-te. Deste eu te digo, afasta-te. Se os filhos não honram o pai dentro de casa, nunca honrará a esposa que vai ter. Se os filhos não honram o pai dentro de casa, nunca vai honrar as autoridades lá fora. O seu reflexo lá fora é o que você vive dentro da sua casa. Se você não tem educação em casa, automaticamente você vai ser uma pessoa sem educação lá fora. Estive em falta, irmão, muito tempo nesse versículo. Mas aprendi que os melhores conselhos estão com os nossos pais. Eu aprendi que os melhores momentos estão com os nossos pais. Infelizmente, o altar da comunhão dentro de casa está sendo destruído. Qual é o altar da comunhão, pregador? É aquele altar que Samuel disse: enquanto não chamasse Davi, eles não se assentariam à mesa para comer, não se assentariam à mesa para se reunir. Infelizmente, nós vivemos um tempo que os pais não conversam mais com os filhos, que os filhos não conversam mais com os pais. Ninguém se assenta para ouvir ninguém. Todo mundo é no diabo do celular 24 horas. A mãe fala, o pai fala, não ouve nada. Mas deixa eu te dizer, você está caindo em um abismo sem volta. Você está caindo num abismo que não tem mais volta, porque está rejeitando o altar da comunhão. Aí eu paro e te pergunto: tem quanto tempo que tu não se assenta na mesa com a tua família para saber como está todo mundo, para saber os conselhos que o teu pai tem a te dar, para saber das instruções que você tem que receber para ser bem sucedido na vida, para ter uma vida maravilhosa? Há quanto tempo se assenta mais com os outros de fora do que com os pais dentro de casa? Ouve mais os de fora do que os pais dentro de casa. Os conselhos de fora é melhor do que os conselhos do pai. É mentira de... Por causa disso, o filho pródigo foi e voltou rasgado, sem dinheiro, voltou sem herança. Mas o que me cabula é o amor do pai. O pai nunca despreza o filho que tem. Pode chegar fedendo, pode chegar maltratado, pode chegar sem dinheiro, o pai está disposto a abraçar o filho do jeito que é. E eu vim como profeta de Deus te dizer esta noite: aqueles seus amigos de balada, será que vai te abraçar? Aqueles amigos que te chamam para droga, será que vai te abraçar quando você não tiver dinheiro? Nunca vão te conhecer, vão bater a porta na tua cara, mas o teu pai vai estar de portas abertas para receber você. Naraia, caia, sé. Valorize o teu pai e a tua mãe. Nós só temos um. É uma dádiva de Deus que nos deu de ser criado por essas pessoas. Eles sofrem tanto para nos dar uma educação. Talvez nem tiveram educação, nem estudaram em bons colégios, mas sofrem no meio do sol, mas sofrem no meio da rua, mas sofrem no meio do serviço, para nos dar uma escola digna, para nos dar uma educação digna, para nos dar algo digno. Quem sabe eles nunca tiveram uma bicicleta, mas eles lutam tanto dizendo: eu vou dar uma bicicleta para o meu filho. Eu não pude ter, mas eu vou dar para ele. Eu não pude ter uma boa casa, lutar para ajudar ele a conquistar. E a gente rejeitando os conselhos do pai, rejeitando os conselhos da mãe. Não, minha mãe é muito chata, meu pai é muito chato. Quando a gente é criança, a melhor coisa é abraçar com o pai. Presbítero Rodrigo, o filho chega no pai dizendo: pai, o senhor é a melhor coisa na minha vida. Quando chega na adolescência: ah, mas esse pai é chato, ah, mas essa mãe é chata, não deixa eu sair, não deixa eu ir a lugar nenhum, mas é chata. Mas quando a gente
chega na idade madura, a gente vai entender que os nossos pais sabiam de tudo, já havia vivido o seu futuro, já tinha passado por todas as coisas, e estava nos ensinando que se nós não obedecermos, nós entramos pelo caminho mau, o caminho da desobediência, o caminho que vai frustrar a nossa vida. É difícil de dar glória, né, irmão, com a mensagem dessa? Mas é a palavra de Deus. Ela não é só palavra para aqueles que estão perdidos lá fora, mas é palavra de princípio para quem quer crescer, para quem quer marcar geração, para quem quer mudar a história de muita gente lá fora. Segundo a lei, Efésios 2, 3. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Honrar é mais do que obedecer. Obedecer, quem sabe, é fácil. Os pais, teu filho não vai, tu não vai, mas tu não está honrando o teu pai. Honrar é se aproximar dele, abraçá-lo. Quando você honra o seu pai, você está honrando o próprio Deus que te chamou. Como a lei ensina, pregador, Deuteronômio capítulo de número 5, versículo de número 16. Olha o que a palavra de Deus ensina. Esse princípio. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honrarás o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que tudo te vai bem na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honrar aos pais é ter dois benefícios muito bons na vida de uma pessoa. Primeiro, você vai ter muitos anos de vida na terra. E segundo, vai estar movido a tua prosperidade financeira. Tanto financeira como conjugal, tanto financeira como emocional. Tudo está interligado a esse mandamento de honrar os pais, o qual nos deu a vida. O pai e a mãe é capaz de morrer por causa do filho. E o filho, quem sabe, não é capaz de morrer por causa do pai e nem da mãe. O pai passa muitas noites em claro junto com a mãe. O filho não passa nenhuma noite sequer. E quando precisa de passar com a mãe, ainda fica reclamando. Está dentro do quarto, no celular. A mãe chega, vamos conversar? Não, mãe, eu estou ocupada aqui. Eu preciso fazer uma coisa aqui. E bate a porta na cara da mãe. É bonito. É muito bom para os outros de fora, mas por dentro de casa é uma vergonha. Você sabe o que traz a desonra na casa do pai? A desonra à casa do pai é um pecado punido através da morte. É punido através da morte. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 ao 21. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não quer obedecer à voz de seu pai, ou à voz de sua mãe, e que quando o tiverem punido, não lhe der ouvidos, então seu pai e sua mãe o pegarão, e o levarão até os anciões da sua cidade, e até a porta desse lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é obstinado rebelde, ele não obedece à nossa voz, ele é um glutão e um beberrão, e todos os homens de sua cidade o apedrejarão com pedras, para que ele morra. Assim afastará o mal do meio de todo Israel e temerá.
Naquele tempo o negócio é diferente de hoje. Os filhos que eram rebeldes, os filhos que não honravam o pai, pagavam com a própria vida. Os próprios pais naquele tempo tinham uma lei que eles tinham domínio. Se ele quisesse casar o filho, eles casavam. Se eles quisessem divorciar os filhos, eles divorciavam. Se eles quisessem até o ponto de matar os filhos, eles tinham direito de matar os próprios filhos. Era a lei, irmão. Mas nós estamos do mesmo jeito. O filho que não obedece ao pai acaba tendo a vida curta. Não é o pai que vai matar, mas é a desobediência que vai levar ao filho ao abismo. É a desobediência que vai levar o filho à morte. Quantos noticiários a gente assiste aí? Filho de 13 anos perdendo a vida em tiroteio com a polícia, em tiroteio com alguém, perdendo a vida, porque não deu ouvido ao pai dentro de casa, foi dar ouvido aos amigos lá fora. Mas eu vim como despertador espiritual: dê ouvido à tua mãe, dê ouvido ao teu pai. Precisamos honrar quem chora por nós, quem ora por nós, quem dá a vida por nós. Honrar ao pai e à mãe traz grandes bênçãos. Eu acho lindo Salomão honrando o seu pai. Abra Provérbios capítulo 4 e veja Salomão honrando o seu pai na sua vida. Tudo o que ele precisava, o seu pai lhe ensinou. Ouvi, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não abandoneis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, terno e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Primeiro você vai ter vida. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Não te esqueça, nem decline das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te preservará. Ama e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa. Portanto, adquire a sabedoria com toda a tua aquisição. Adquire um entendimento. Exalta e ela te promoverá. E ela te a abraçares, ela te dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Versículo 10: ouve, ó meu filho, recebe os meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, teus passos não se embaraçarão, e quando correres não tropeçará. Apega-te rapidamente a instrução, não deixe de ir, guarda, porque ela é a tua vida, mais ano de vida para a tua história. Não entregues pela vereda dos ímpios, nem vai pelo caminho dos homens maus. Evita, não passe por ele, desvia-te dele e passa distante, porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano, e ficam sem sono, se não fizerem alguém cair, porque eles comem o pão da impiedade, bebem o vinho da violência. Mas olha o que o pai ensinou a Salomão no versículo 18: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Aí o versículo 20 ele disse: meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que o acham, saúde para toda a tua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém a saída da vida. Que os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Poder a vereda dos teus pés, e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não te vires nem para a direita, nem para a esquerda. Remova o teu pé do mal.
Veja o pai com cuidado ensinando a instrução ao seu filho. É por isso que eu digo e é por isso que eu entendi que as melhores instruções estão na nossa casa. Os melhores ensinamentos estão na nossa casa. Os melhores conceitos estão na nossa casa. Vai rejeitar ou vai abraçar o conselho do teu pai? Vai rejeitar ou vai abraçar o conselho da tua mãe? Terceiro, o evangelho. Filho, obedecei a vossos pais no Senhor. Obedecei aos vossos pais no Senhor. O evangelho entrando. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Fala que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Já Efésios 6:1 equilibra a ordem dizendo que devemos obedecer os nossos pais no Senhor. Tudo aquilo que não tiver na escritura, larga de mão. Mas se tiver na palavra, obedeça os vossos pais no Senhor. Quantas vezes você sentou com teu pai para falar de Bíblia essa semana? É difícil, né, irmão? Mas é a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ela está falando conosco, ela está derramando o seu bálsamo curador na nossa vida. Segundo ponto, o dever dos pais com os filhos. Versículo de número 4. Ei, irmão, agora vai apertar para vocês. Pensou que era só para nós, né? E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Não provoquei a ira a vossos filhos. O excesso de autoridade e o excesso de sem autoridade causa grandes ira nos filhos. Se você olhar a Bíblia, você vai ver Jacó e Rebeca. 2 filhos. É isso mesmo. Fugindo da minha mente. Jacó e Esaú, perdão. 2 filhos. Que os pais tratavam de uma forma diferente. O pai gostava de Esaú. A mãe gostava de Jacó. Essa questão de você amar um filho mais do que o outro traz uma ira para o outro. Você tem que tratar o seu filho da mesma maneira que você trata o outro. Não é um que é mais prioridade na sua vida do que o outro. E o que foi que causou essa situação de Rebeca e Isaac amar cada um amando um? Os filhos ficaram brigados entre os dois. Um querendo ser melhor do que o outro. Virou uma divisão. Um passando a trapaça no outro. Ao ponto de Esaú ir para o campo caçar. E Jacó, inteligente, orientado pela sua mãe, preparou a comidinha. Quando o coitado chegou com fome, ele trocou a primogenitura por causa de um prato de lentilha. Estratégia da mãe que amava mais Jacó. E o filho perdeu a bênção. Mas eu imagino que esse filho também não valorizava a primogenitura que tinha ganhado do pai. Porque trocar a primogenitura por um prato de lentilha é mendigar o pão lá fora.
Quantos filhos estão trocando as bênçãos do pai por um prato de lentilha? Eu quero aplicar na sua vida isso e dizer: não troque as bênçãos do teu pai pelas propostas do diabo lá fora. Não troca aquilo que Deus outorgou através do seu pai para a sua história, para a sua família, por coisas que o diabo lá fora tem te oferecido. Em primeiro lugar, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos seus filhos. Versículo 4, a parte A: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. A etimologia da palavra criar é esterfo, alimentar quer dizer nutrir, acalentar com afeição. O papel do pai com o filho não é dar melhores roupas para o filho. Isto é bom, mas não é tudo. Tem muito pai que dá muita coisa para o filho, mas esquece de dar a melhor coisa, que é o amor ao seu filho. Tem muita gente rica aí fora que acaba dando suicídio na sua vida, acaba se isolando, porque não tem a atenção do pai dentro de casa, não tem a atenção da mãe dentro de casa. O pai e a mãe é mais preocupado com os negócios da família do que com o maior ministério que Deus deu à humanidade, que é a família. Os pais é mais preocupado com o dinheiro lá fora do que com a saúde dos seus próprios filhos. Não senta com o filho, não fala nada para o filho. O filho até erra querendo chamar a atenção do pai, e o pai passa a mão na cabeça do bichinho, passa a mão na cabeça do rapaz. Mas nós precisamos aprender. Vocês que são pai, daqui uns anos, se Deus permitir, quando eu casar serei pai também. Mas nós devemos aprender, como disse o proverbista: ensina o teu filho no caminho do Senhor, para que quando ele crescer, ficar velho, ele não vai se esquecer daquilo que ele aprendeu dentro de casa. O negócio vai apertar. Tem muito pai que é responsável pelo mau elemento que o filho é lá fora, porque quando o filho chega dentro de casa com alguma coisa que não é sua, o pai passa a mão na cabeça dele, não pergunta onde foi que ele arranjou, não pergunta onde foi que ele pegou, não vai aonde ele disse: ah pai, eu ganhei, mas não vai ver se a pessoa mesmo deu. Eu sou do tempo de criado, que qualquer coisa que a gente ganhava, minha mãe fazia a gente voltar para trás, dizendo: eu não quero, eu não preciso. Aí ela ia lá depois dizendo: tu deu para fulano? Ele disse: eu dei para fulano sim. Aí ela disse: tá bom meu filho, o negócio é desse jeito. Se chegar com alguma coisa aqui que não é sua, a disciplina vai descer, vai. Mas eu louvo a Deus, porque não virei bandido, não virei mau caráter, sou criado na disciplina, apanhei dos meus pais, mas sou homem de Deus, respeito a autoridade, porque fui ensinado dentro de casa. Deixa de dar celular para o teu filho dentro da igreja. Vou falar, Jesus. Os filhos dentro da igreja não guardam mais a palavra. Ah, meu filho vai correr dentro da igreja. Corre porque tu não ensina dentro de casa como se comportar na casa de Deus. Mas os profetas dizem que na casa de Deus tem ordem, tem doutrina, tem palavra. Dá o celular para o menino ficar se entretendo, e a palavra vai embora, entra no ouvido e sai no outro, não desce mais para o coração. É por isso que a geração do século 20 era a geração das lágrimas, era a geração do fogo, era a geração do avivamento. Porque o menino chegava dentro da igreja, ele olhava para o pregador dizendo: eu quero ser igual esse pregador, eu quero pregar igual esse pastor. Chegava dentro de casa
dizendo: mãe, me ensina a palavra. Aquela palavra ficou dentro da minha alma, dentro do meu coração. Mas hoje, aí, tanto de criança dormindo dentro da igreja, não prioriza mais a palavra de Deus. É falta de ensinamento, pelo amor de Deus. Coloque esses meninos para dormir à tarde, para adorar o nome de Jesus na igreja à noite. Quer que o filho vira pregador, cantor, mas não ensina um hino para ele cantar. O menino sabe decorado, pastor, os hinos as músicas da galinha pintadinha. Ele sabe purar a amarelinha, mas não sabe o hino da harpa, não sabe o versículo bíblico na cabeça. Mas eu vim como despertador te dizer: ensina o teu filho no caminho do Senhor. Ensina a palavra para o teu filho. Quando a Josué dizendo: Josué, medita na minha palavra dia e noite, noite e dia. Aí o salmista Davi, ele diz no Salmo 1: medita na palavra dia e noite, não aparta da tua boca a minha palavra. Criar não é dar tudo que o teu filho quer, não. É ensinar. Quando ele errar, correção, irmão. Os reformadores modinha querem tirar isso da igreja. Não quer deixar mais os pais ensinar os filhos. E o que é que está acontecendo? Só a bandidagem lá fora. Nunca vivemos um tempo difícil. A gente anda na rua com medo de ser assaltado, com medo de ser agredido. É falta de doutrina dentro de casa. Ensina o teu menino que ele vai te dar muita honra. Ensina o teu filho na palavra que ele vai te dar muito orgulho ainda. Todo pai deseja que o filho chegue mais longe do que ele já chegou. E vocês, pais, mães, não discute na frente do filho de vocês. Isso tem causado uma janela traumática na vida dos filhos. Tem crescido violentamente. É pai ensinando o filho batendo os colegas na escola. É pai ensinando o filho a ser mal. Ensina o teu filho no caminho de Deus, pelo amor do Senhor. O seu filho não precisa ser agressivo. Se o amor de Deus está dentro de você, o teu filho tem que transpirar o amor que recebe dentro de casa. Labaia, caia, sumeneia. É culto da família, irmão. É que não, nosso pastor, hoje o caldo aqui é grosso. O negócio aqui é chambari, como disse o Tarcísio. Mas tem uma coisa: o chambari sustenta mais do que esse pão que você come. O chambari te sustenta mais do que essa comida sem alimentação, sem proteína que você come. Segundo, vou encerrar agorinha. Os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. Versículo de número 6, a parte C do versículo 4, a parte C. Mas criai-vos na disciplina. Criai-vos na disciplina. A palavra grega paideia, que significa disciplina, tem um sentido de treinamento por meio da disciplina. Todas as disciplinas que recebemos dos nossos pais é o treinamento para a vida que vamos possuir. É o treinamento para onde vamos chegar. É o treinamento para aquilo que vamos conquistar. Se tu não ensina o teu filho a te tratar bem dentro de casa, quando ele casar, vai tratar a mulher pior do que trata você dentro da sua casa. Cuidado, moça, cuidado, rapaz. Como a pessoa que você gosta tem tratado a mãe dentro de casa.
vendo a nossa juventude e fico triste. Uma vez quando eu era criança, nunca me esqueci da gente ficar com aquela questão de amizade. Meu pai nunca me ensinou a xingar dentro de casa, nem minha mãe. E a gente, com amizade, com um amiguinho de jogar bola, um dia eu xinguei na frente do meu pai. Irmão, foi o tempo de fechar a boca, o tapa rolou. Mas até hoje eu lembro, todas as vezes que alguém xinga perto de mim, algum filho que desrespeita ao pai, eu lembro daquilo que eu recebi do meu pai, a disciplina. Mas tem uma coisa, nunca mais xinguei na frente do meu pai, nunca mais xinguei na frente da minha mãe, e eu louvo a Deus pelos ensinamentos deles, porque são vidas, são coroa de glória para nossa existência. Eu estive com o Zé do rapaz uma vez, acho que o Tarcísio estava comigo, e aí ele soltou uma mentira. Aí eu disse: rapaz, deixa de mentir. Ele disse: rapaz, mentiroso não é eu não, mentiroso é o meu pai. Aí eu digo: meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. O caráter seu dentro de casa reflete o caráter do seu filho na rua. Cuidado, irmão. Quer que o teu filho cresça, desenvolva, marque uma geração, marque a vida dele dentro de casa, nos ensinamentos. Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade, é a palavra de Deus. Capítulo 13, versículo 24. Aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama castiga desde cedo. Não poupe a vara não, irmão. O filho errou. Eu não estou falando para tu espancar o teu filho não, irmão. Para tu deixar o teu filho descadeirado em casa não. Mas se ele errou, chama ele, bota ele de joelho, conversa com ele primeiro, depois você dá uma lapadinha nele. Nunca mais ele vai esquecer. É melhor ele chorar agora do que você chorar quando ele for preso. É melhor ele chorar agora do que você chorar quando ele fizer alguma coisa mal para a vida de alguém lá fora. Use a disciplina que está na tua mão, pai. Mas o pai quer ser profeta, o pai quer ser pregador, o pai quer ser ministro, o pai quer ser alguma coisa de autoridade. Mas você vê Paulo ensinando a Timóteo, dizendo: Timóteo, no capítulo de número 5, se não me foge também o versículo 8 da sua primeira epístola a Timóteo: Timóteo, aquele que não governa a sua casa é pior do que o infiel, negou a sua fé. Se ele não cuida dos de casa, ele nunca vai cuidar dos de fora. Negou a fé, é pior do que o infiel lá fora. Quer ser alguém? Governe a sua casa como deve ser. Não seja como Eli, que os seus filhos perderam uma vida. Os filhos faziam o que cairia na casa de Deus. Ele olhava, até brigava, mas concordava com o que os filhos faziam, com o sacrifício que vinha da casa do Senhor. Só era para depois comer a carne, um pedaço, depois que a gordura fosse tirada. Mas os filhos iam na frente, tirava a gordura que era para Deus, prostituía na casa de Deus. E o que foi que aconteceu? Perderam uma vida. Capítulo 3, você vê Deus apresentando a Samuel, dizendo: Samuel, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Fala para Eli aí que o negócio vai apertar. Eu vou matar todos os 2 filhos de Eli. Samuel dormiu. Eli perguntou a Samuel. Samuel não queria dizer que a palavra era dura demais, irmão. Mas Eli olhou para Samuel dizendo: Samuel, conta tudo, porque senão o Senhor vai requerer das tuas próprias mãos. E Samuel disse a Eli dizendo: eu já sabia. Cumpra-se segundo a vontade de Deus. A maior dor de Eli não foi por causa da morte dos filhos, porque ele já sabia. Foi por causa que com a morte dos filhos, a presença de Deus foi levada para dentro de...
foi levada para fora de casa. Provérbios 22, versículo 15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afasta dele. Todo menino é bobo mesmo. Faz algumas coisas que decepciona os pais. Mas aí, ó, tá na tua mão a vara. Ela que muda a história da tolice, da vida do seu filho. Se quer que ele se torne uma pessoa sábia, ensine ele na doutrina do Senhor, na palavra. Se errou, castiga, bota para ler o salmo da Bíblia, tira o celular, mas ele vai crescer com a palavra queimando dentro do coração. Os meus pais, quando eu era criança, ninguém deles era crente. Minha mãe era espírita, daquela que o inimigo descia no centro aí, fazia ela de cavalo. Meu pai também, espírita. Às vezes cheguei nesses lugares aí, mas em casa nós tinha rédea, tinha doutrina. Uma vez minha mãe me levou para a igreja, eu era bem pequenininho. E aí o negócio foi tão bom na igreja, que eu disse para ela que queria ficar na igreja o resto da minha vida. Aí outro dia nós fomos para a escola bíblica dominical. Eu nunca esqueci o hino que eu aprendi naquele lugar. São mais de 15 anos, eu nunca esqueci o hino que pregou dentro da minha cabeça. Era um hino que dizia assim: imagine como deve ser, muito lindo o seu olhar, quando nele estou pensando. Nunca saiu da minha alma. De noite eu chamei ela para ir para a igreja, mas você sabe que o inimigo ele tem as maneiras de trabalhar. Eu disse: mãe, bora para a igreja hoje. Ela disse: se arruma, se arrumemos. E aí chegou na hora, minha irmã inventou uma birra do inferno, e aí eu não fui mais para a igreja. Mas havia um negócio que queimava dentro de mim, querendo ir para a igreja. O inimigo até impediu a minha fase de criança na igreja, mas ele não foi capaz de impedir a minha fase de adolescente, de jovem na igreja. Deus já tinha um projeto, Deus já tinha traçado, e Deus me trouxe aqui para dizer a você: canta para o teu filho, prega para o teu filho, lê a palavra para o teu filho. Use a vara no momento certo, e ele não vai se esquecer da doutrina que recebeu. Fique em pé. Terceiro, para encerrar, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra, instrução. A etimologia da palavra admoestação quer dizer instrução, educação verbal. E eu te pergunto, como tem sido a sua educação verbal com os teus filhos? Você é responsável pela educação cristã do seu filho. Só vou ler mais um texto e nós encerramos em oração. Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 4 até o versículo 8. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu poder. E estas palavras que te ordeno nesse dia estarão no teu coração, e a ensinará diligentemente a teus filhos, e ensinará diligentemente aos teus filhos, e farás dela quando te assentares na tua casa, e quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando levantares. Ensina o teu filho na palavra de Deus. Além dele te honrar, ele tem que amar o Deus dele em primeiro lugar na sua vida. É filho que não tem nem mais uma amizade com a mãe, vive brigado, não tem o amor do pai, não tem o amor da mãe. Quando chega diante da mãe é brigando, não consegue ter um relacionamento com a mãe, com o pai. Mas Deus me trouxe aqui para mudar hoje esse relacionamento na nossa história. Deus me trouxe aqui hoje para te despertar filho, para te despertar pai. Olha o que o teu filho tem assistido na internet.
Olha o que o teu filho tem feito na rua. Olha o que teu filho tem feito na escola. Tu é crente, tu é morada de Deus, tu é casa do Senhor na terra. Os ímpios lá fora estão observando como você educa suas crianças. Os povos lá fora estão observando como eles agem na sociedade, porque sabe que é o reflexo daquilo que vive dentro de casa. Chega de ódio, chega de rancor. Vamos ensinar essas crianças no caminho do Senhor. Vamos aprender a honrar a nossa casa, os nossos pais, as nossas mães, porque isto é justo diante de Deus. E quando honramos os nossos pais, estamos honrando o nosso Deus. Fazer algo profético aqui esta noite. E a nossa irmã Elisama vai cantar enquanto nós estivermos fazendo. Se teu filho está aí, abrace com ele aí agora. Se a tua mãe está aí, abrace com ela aí agora. Deus quer restaurar os nossos corações esta noite. Deus quer restaurar a nossa convivência com os nossos pais esta noite. Pregador, mas você não falou do versículo 10 em diante. Eu vou encerrar com esse versículo. Pastor Naum, nós temos tratado a igreja como um mero hospital. Nós erramos porque a igreja não é somente um hospital. A igreja é mais do que isso. Paulo diz que quem milita a boa milícia não se embaraça com os negócios dessa vida. Paulo está afirmando a igreja. E se você estudar alguns teólogos, alguns reformados que priorizam a palavra, eles vão dizer: a igreja não é apenas um mero hospital. A igreja é um exército alistado por Deus. Mas por que, pregador? Provo sim. Quando nós tratamos a igreja como um hospital, nós chegamos doente. Quando a gente está no hospital, irmão Rodrigo, a gente chega doente, toma um remédio e a gente diz quando está curado: nunca mais eu piso o pé nesse hospital. E eu vim te dizer, a igreja não é só um hospital, porque na igreja você pode até chegar doente, mas você não vai embora da igreja. O que tem feito muita gente desistir, o que tem feito muita gente largar a igreja, porque tem muita gente pregando a igreja é só um hospital. A igreja é só um hospital. O povo chega na igreja, recebe a cura e diz: tchau, tchau, tô indo embora, porque é um hospital, não me pertence mais. Mas quando a igreja é um quartel general, você pode até entrar ferido, você pode até estar bom, você pode até guerrear, e na luta você pode se ferir, mas tem uma coisa: no quartel general você é tratado, no quartel general você toma o remédio, no quartel general você é curado, mas você não vai embora. Por quê? Porque está listado para guerrear de novo, está listado para pelejar de novo. Pregador, e o que Paulo diz? Paulo diz o seguinte: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Aí ele começa a dizer: toma o capacete da salvação, toma a espada do Espírito, que é a palavra, calça os seus pés com a preparação do Evangelho, veste aí a couraça da justiça, pega aí o escudo da fé. Você está armado, irmão, você está armada, irmã. Abraça o teu filho. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, a tua palavra eu preguei esta noite debaixo da inspiração do teu Espírito Santo. Eu sei que somos falhos, pecadores, arrependidos dos nossos pecados, e somos dependentes de Ti. Mas eu quero te pedir esta noite, Senhor, aonde estiver um pai, aonde estiver uma mãe, aonde estiver um filho que há muito tempo não consegue ver sua mãe por causa da distância, eu peço a Ti, Senhor, que entre nós haja paz, que entre nós haja um relacionamento, que entre nós haja prosperidade através dos mandamentos da Tua palavra. Deus, e eu te peço neste momento, sara os nossos corações, revista a tua igreja de poder, revista a tua igreja com autoridade, revista a tua igreja com as armaduras do céu, para que possamos lutar, para que possamos vencer, porque a tua guerra é espiritual, é
contra as sortes da maldade. O diabo quer acabar com o teu lar, quer acabar com a tua casa, mas hoje nós estamos armados, e é pela palavra de Deus, é pela espada do Espírito, que é a palavra. Adore a Deus, que está descendo a autoridade na casa agora. Exaltado, adore a Deus, que está descendo renovo da parte do Senhor para a tua casa. Eu louvarei, exaltado, Rei, exaltado seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. A Bíblia diz que o Pai corrige aquele que ama como filho. Tu é filho do teu pai na tua casa, mas tu é filho de Deus. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para dar glória. Jesus está renovando a tua vida, a tua história. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Declara pro inferno ouvir: a minha casa é de Jesus, os meus filhos é de Jesus. Glorificam teu santo nome, Ele é exaltado, Adore a Jesus. exaltado nos céus, aleluia. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Que maravilha. Boa esta palavra. Aleluia. Não teremos como ir mais avante. As horas já estão bem avançadas. Quero pedir aos irmãos para nos cultos de domingo. Chegue às 7 para nós começarmos o culto. Terminarmos às 8h30. Amém? É assim o nosso combinado no início. Depois a gente vai, né? Vai vacilando, aí vai deixando para chegar às 7h30 e enfim. Meus irmãos, esta semana nós teremos os trabalhos e na segunda-feira vai ter ensaio com as irmãs. Cadê as irmãs? Vai? Então, começando amanhã, segunda-feira, meia hora de oração antes do ensaio. Amém, irmãs? É a semana da Santa Ceia. Tá. Aí terça-feira no culto também, o culto começa às 7h30 com oração até às 8 horas. Amém? Na quarta-feira no ensaio com a mocidade, meia hora de oração, depois o ensaio. Quinta-feira, meia hora de oração, depois a pregação. Amém? Depois o culto. E sábado a nossa Santa Ceia. Sexta-feira oração com toda a igreja, em nome de Jesus. Preparando-se para a Santa Ceia. Jejum durante a semana, ore, para nós estarmos tomando a ceia no sábado com mais alegria, com mais ânimo, em nome de Jesus. Domingo de manhã, nossa escola bíblica, e se Jesus não voltar, inclusive venha para a escola. Hoje nós sentimos sua falta aqui na escola. Tivemos como dizimista da noite a irmã Belarmina, o irmão Carlos Eduardo, irmã Esté, irmão Daniel, irmã Rosália e irmã Alice Cavalcante. Foi os dizimistas desta noite. Amém? Então, esta semana os trabalhos prosseguirão assim. Lá fora tem lanche. Domingo será o nosso culto missionário, domingo que vem. Vamos orar rápido pelos dizimistas da noite, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, abençoa os teus filhos que dizimaram. Nós repreendemos o devorador, o cortador, o migrador
e profetizamos bênção na vida dos teus filhos. Aqueles que não dizimam porque não têm, abre as portas. Aqueles que não dizimam por falta de fé, Senhor, dê a ele fé, dê a ele sabedoria e graça e obediência à tua palavra. É o que te pedimos esta noite, em nome de Jesus. Os irmãos da campanha da caixa de som, da campanha da massa lá para, como é que é?